Olá, vamos fazer uma dosagem de concreto baseado no método da ABCP. O método da ABCP, assim como o da ACI ou qualquer outro método semi-empírico de dimensionamento de concreto, consiste em escolher o slump e o tipo de brita. Com isso, nós já temos a quantidade de água por metro cúbico, certo? Com a quantidade de água por metro cúbico e o nosso FCK esperado, nós temos também a quantidade de cimento, certo? E ao escolhermos o tipo de agregado miúdo, ou seja, da areia, nós temos também aí a quantidade de brita, certo? Então, o volume de brita. Tendo isso, falta apenas a quantidade de areia, que é 1 menos tudo que a gente já tem, certo? Então, o que a gente vai fazer agora? Bom, primeira coisa que a gente vai fazer, então, escolha do FCK, certo? O FCK, ele é um valor variável, entre 20 e 50 pela 6118, podemos chegar a 15, certo? Para fundações ou concreto magro, podemos utilizar 15. Porém, pela tabela geral de semi-empírico, é muito complicado conseguir um FCK maior que 40, certo? Isso requer estudos, requer testes realmente empíricos, certo? Então, aqui na tabela, vamos limitar a 40. Temos também a opção de 15, mas essa opção de 15 realmente é só para um concreto aí de uma fundação ou um concreto não estrutural, certo? Então, aí é um caso especial, em que não temos a restrição da 6118, certo? Apenas nesses casos, ok? Então, primeira coisa, vamos escolher o FCK. Vamos em dados, validação de dados, escolhemos uma lista entre o FCK 15 a 40, certo? Então, FCK 15 a FCK 40, certo? Clicamos aqui e nesse caso vamos imaginar um FCK de 30, certo? Então, um FCK de 30 é um FCK relativamente alto, para uma obra urbana, e ele já se torna bem bom porque é possível até reduzir o cobrimento do concreto, certo? Geralmente em obras urbanas se utiliza FCK 25 ou 30, a não ser em casos em que se pode pedir concreto usinado, e aí podemos chegar no 40 ou 50 sem dificuldades, certo? Então, nesse caso, FCK de 30 megapascal, certo? O que mais que precisamos saber? Bom, precisamos saber o slump estimado, certo? Então, isso aqui é estimado, certo? Por quê? Porque existe uma variação grande no slump, certo? Isso aí vai variar muito da umidade de cada peça, certo? E também da maneira que o concreto é adensado. O slump é o quê? Bom, se a gente pegar um balde de 30 centímetros, certo? Metálico, e cortar o fundo dele, virar ele de ponta cabeça, encher ele de concreto, certo? E socar esse concreto, na hora que tirar o balde, então levantar o balde, o concreto vai descer um pouco, certo? Então o concreto estava no monte, ele vai dar uma descida, certo? Essa quantidade que ele desce é o slump, certo? Quanto maior o slump, mais fácil de trabalhar com o concreto, certo? Então temos 4 valores ali: 40 a 60, 60 a 80, 80 a 100 e 120 a 150. Geralmente em obras, os pedreiros sempre vão querer o concreto com o maior slump possível. Porém, quanto maior o slump, maior a quantidade de água necessária. Quanto maior a quantidade de água, mais fraco fica o concreto, certo? Então, tem que colocar mais cimento para compensar essa quantidade de água, Tecnicamente, você pode fazer um FCK 50 com um slump até autoadensável, Mas aí vai necessitar uma quantidade muito alta de cimento ou aditivos, certo? Então, vamos fazer uma validação de dados novamente, certo? Validação de dados, eu quero uma lista novamente e eu tenho 4 opções, certo? Então, eu tenho 40 a 60, um slump bem baixo, um concreto bem seco, 60 a 80, ainda um slump baixo, 80 a 100 um slump médio e 120 a 150 já é um slump maior, certo? Então, nesse caso, vamos imaginar um slump médio de 80 a 100 milímetros, certo? Então, esse é a nossa segunda informação. Temos também que escolher o tipo de brita, certo? Então, brita, nesse caso, temos brita 0, 1 e 2. A brita 0 é a brita menor, Ela tem 9,5 milímetros, certo? É a brita ideal, para peças pequenas, certo? E a brita ideal para quando tem barras de aço próximas, certo? Porém, esse tipo de brita também requer maior quantidade de água para atingir um slump. Então, geralmente se utiliza britas maiores, pelo menos a brita 1 na maioria do concreto, certo? Brita 1 já permite uma quantidade de água um pouco menor e ainda assim um slump aceitável, certo? E dá 1,9 centímetros ela, certo? 19 milímetros. Obriga a ter pelo menos 2,3 centímetros entre cada barra, certo? Mas isso não é tão problema na obra. Também temos a brita 2, certo? A brita 2 é a brita que dá maior resistência ao concreto por necessitar menos água, certo? Dá um slump aceitável com pouca água. Porém, esse tipo de brita
ele tende a necessitar espaços muito grandes entre as barras, tá? Então esse tipo de brita é utilizado quando? Em obras em que todas as peças têm uma espessura considerável. Por exemplo, uma barragem, por exemplo, uma fundação, certo? Então, se eu tenho uma sapata e eu tenho barras cada 15 centímetros, não tem problema utilizar uma brita com 3,8 centímetros, tá? Agora, se eu tenho uma viga com 12 centímetros, eu tenho que colocar nela estribo, barra de estribo dos dois lados. Tem que colocar pelo menos 2 barras nessa viga. Não sobra espaço para passar 3,8 centímetros de cada lado, certo? Então, na prática, aí o tipo de brita ideal, né, geralmente se utiliza a brita 1, a não ser em casos bem específicos, certo? Então, vamos criar uma validação de dados, certo? E a tipo de brita, novamente uma lista, pode ser a brita 0, A1 ou A2, certo? Então, selecionamos aqui as três opções possíveis, certo? E nesse caso, vamos utilizar a brita 1, a mais usual, certo? Tendo isso, então, podemos calcular já agora o volume de água, certo? Então, volume de água é igual a, vamos criar um procurar, né? Então, eu quero que ele procure, certo? Eu quero que ele procure o quê? Eu quero que ele procure o slump, certo? Nessa tabela aqui, certo? Então, nessa tabela aqui, eu quero que ele procure o slump, certo? E eu quero que ele procure na coluna. Qual coluna? Bom, se for a brita 0, eu quero que ele procure na coluna 2. Se for brita 1, na coluna 3. Se eu quero brita 2, na coluna 4. Então, a coluna é igual ao tipo de brita mais 2, certo? E eu quero o valor falso, certo? Eu quero o valor exato. Nesse caso, para esse tipo de configuração, eu preciso 205 litros, certo? Para atingir esse slump, certo? Tendo isso, então, agora podemos calcular o cimento, certo? Então, quantia de cimento. Bom, para calcularmos a quantia de cimento, temos que saber o tipo de cimento. Por quê? Bom, porque o concreto do CP1 até o CP4, ele vem com uma nomenclatura que é CP, cimento Portland, 1, 2, 3 ou 4, que é o tipo de cimento, certo? E traço 25, 32 ou 40, certo? Que é a resistência do concreto, do cimento, desculpa, da pasta de cimento, qual a resistência dela. E aí tem tanto o 25, 32 e 40, certo? Também temos o CP ARI, o CP5 ARI, que é alta resistência inicial. Nesse caso, a norma tem a resistência dele com 7 dias. E podemos fazer uma estimativa baseada nele, qual a resistência com 28 dias, tá? Então, nessa tabela aqui nós temos, né, os valores para cada tipo, quantidade de cimento, né, fator água-cimento, para cada tipo de concreto, certo? Então, temos o CP 25, 32 ou 40, né? A gente ignora o 2, 3 ou 4, 1, 2, 3 ou 4, pegamos apenas a resistência. E aqui eu fiz uma simplificação tendo 4 tipos, tá? Tipo 1 é 25 MPa, tipo 2 32 MPa, tipo 3 40 MPa. Isso não tem a ver com aquele valor que está no cimento, né? Não é CP1, CP2, CP3. Aqui é um tipo para o dimensionamento do concreto, certo? E o tipo 4, que não é o CP4, é o CP5, tá? Mas é o tipo 4 por quê? Porque é o cimento de alta resistência inicial, certo? Então, é o tipo em relação ao dimensionamento nessa tabela, tá? Não tem esse tipo aqui, é só para a tabela, certo? Então, o tipo de cimento, vamos fazer uma validação de dados, certo? Uma lista e podemos escolher do tipo 1 até o tipo 4. O tipo mais comum é o concreto, o cimento mais comum a ser encontrado em obra é o CP2-32, certo? O 40 já é o cimento de alta resistência. Não é tão utilizado por ser um pouco mais caro. E o ARI, ele também é um pouco mais caro, certo? Porque ele é mais utilizado só em pré-moldados, certo? O CP2-32, né, que é o resistência 32, é o mais comum de ser encontrado em obra, ele é um custo baixo, certo? E ele pode ser utilizado para qualquer coisa, certo? Então ele acaba sendo o mais comum. Então, é o tipo 2 nessa tabela, e na obra ele é o CP com algum valor, né, 1, 2, 3 ou 4, traço 32. Geralmente é 2, né, 2 is, traço 32, certo? Então, nesse caso, vamos utilizar um cimento de 32 MPa. Vamos calcular agora a quantia de cimento, certo? Qual a quantia de cimento? Bom, é procurar, certo? Que ele procure um FCK nessa tabela aqui, certo? Então, pode ser FCK 15, 20, 25, 30 ou 40, certo? E a tabela pegando até aqui, certo? Então, nesse caso, procure nessa tabela e eu quero que ele procure na coluna. Bom, a coluna é igual a 1 mais o tipo de cimento, certo? Então, se for o resistência 2, né, a resistência de cimento 2,
eu vou procurar na coluna 3. Primeira coluna, segunda coluna, terceira coluna. E eu quero o valor falso, certo? Isso vai me dar o fator água-cimento, certo? Se eu pegar agora o volume de água e dividir por isso, eu vou ter quanto cimento eu preciso para esse concreto, certo? Então, nesse caso, eu preciso 444,7 kg de cimento, certo? Então, eu posso colocar aqui resistência, né? Em vez de tipo, né? Resistência do cimento, né? É o tipo 2, que é a resistência de 32 megapascal, certo? Nesse caso, tem um volume relativamente elevado de cimento. Por quê? Bom, porque eu tenho um slump relativamente alto, certo? Para uma dosagem em obra, né? E eu tenho FCK alto também para uma dosagem em obra. Por fim, eu estou utilizando uma brita média. Então, se eu utilizasse uma brita maior, daria uma quantidade menor de cimento, certo? Podemos calcular agora a quantidade de brita no nosso concreto. Então, para isso, precisamos saber o tipo de areia, certo? Então, o tipo de areia também está detalhado separadamente, né? Para areia fina, média ou grossa, né? Que seria 1, 2 ou 3. Isso é uma nomenclatura, novamente, da tabela, tá? O padrão é fina, média ou grossa, certo? Tem um módulo de finura, que é o que realmente importa, certo? Que é areia peneirada, e encontramos um módulo de finura, certo? Areia fina, a média dela é 1.8, a média é 2.6 e a grossa é 3.2. Ou seja, quanto mais na verdade, o módulo de finura é quão grossa é a areia, certo? Quanto mais grossa, geralmente menos brita é necessário, né? E fica mais barato o concreto, certo? Então, geralmente é utilizado areia grossa, certo? Então, o tipo de areia, vamos pegar o padrão, né, da validação de dados, uma lista, certo? Né? E as opções é fina, média ou grossa, certo? Então, K18, K19 ou K20, certo? Nesse caso, vamos pegar o tipo 3, né? A areia grossa, certo? Que é o mais comum realmente de obra, né? Dificilmente se utiliza areia média ou areia fina no concreto, certo? Então, agora, podemos calcular volume de brita, certo? Então, esse volume de brita é o volume solto de brita, certo? E o volume de brita é, novamente, procurar, certo? Quero que procure o tipo de brita, certo? Nessa tabela aqui, certo? Quero que procure nessa tabela que vai daqui até aqui. Aqui, então, beleza? Eu quero que ele dê o valor exato, eu quero que me dê a coluna igual a o tipo de areia mais 1, né? Se for areia grossa, eu quero a coluna 4, né? Coluna 1, 2, 3 ou 4. Então aqui 3 mais 1, 4, certo? E eu quero o valor exato, beleza? Então nesse caso, eu preciso de um volume de brita de 0,63 metros cúbicos, certo? Então aí está o volume de brita. Por fim, temos que descobrir o volume de areia. Volume da areia. Então, para calcular o volume da areia, qual é a fórmula? Bom, nós vamos pegar tudo que nós temos de material já no concreto e subtrair de 1, né? Então, a gente tem 100%, né? Vamos tirando tudo que falta, o que sobrar é areia, certo? Então, vamos fazer o quê? Bom, vamos igual a, abre parênteses, 1 menos, abre parênteses novamente. Primeira coisa, então, volume de água. O volume da água é o volume, né? Dividido por 1000, para ter o volume em metros cúbicos, né? Então 20,5% do concreto vai ser água, certo? Temos que subtrair também, então aqui mais, né? O volume de cimento, certo? Então o volume de cimento é a quantia de cimento dividido pela densidade específica do cimento, certo? Também temos que somar o que? Temos que somar o volume de brita, certo? Então o volume real de brita, não o volume da brita que a gente tem, né? Por quê? Bom, porque se você compra um caminhão com 10 metros cúbicos de brita, não tem 10 metros cúbicos realmente de brita. Ela é cheia de vazios, certo? Então, na prática, mesmo a brita pesando 2.700 kg por metro cúbico, como ela é cheia de vazios, na prática ela pesa 1.450, certo? Então, nós temos uma diferença enorme no volume de brita que a gente compra e o que vem realmente, certo? Então, vamos pegar esse volume de brita, certo? Vamos multiplicar pelo volumétrico dele, certo? E dividir pela densidade específica real, certo? Então, fecha parênteses aqui. O que eu tenho até agora? Bom, eu tenho que... esse aqui eu peguei 1, né, menos o volume de tudo o resto. Esse aqui é o volume que a areia vai preencher, certo? O que não significa que é o volume da areia que eu preciso. Por quê? Porque a areia ela vai preencher
onde não tem brita. Então, se a gente pegar meio metro cúbico de brita, somar com meio metro cúbico de areia, juntar, eles cabem em menos que 1 metro cúbico, porque a areia preenche os vazios da brita, certo? E o cimento preenche os vazios da areia, certo? Então, na prática, esse valor aqui eu tenho que multiplicar pela densidade real da areia e dividir pela densidade volumétrica, porque ela também é cheia de vazios. Não tanto quanto a brita, mas ela também é cheia de vazios, certo? Então, na prática, o volume de areia necessário é 0,557 metros cúbicos, certo? Então, esse seria o volume de areia necessária para 1 metro cúbico de concreto. Então, tendo esses valores, é só misturar isso aqui que eu vou ter o meu concreto? Não. Por quê? Bom, porque além disso, temos outros fatores necessários, como o quê? Bom, nós temos que a areia, ela não vem seca, ela vem úmida, certo? Então, parte da umidade que nós temos do concreto já está na areia ou na brita, certo? Então, o que deve ser feito? Se pega uma amostra da areia e pesa. Em seguida, nós colocamos essa areia numa frigideira, certo? E colocamos no fogão, ou no fogo. Por quê? Bom, essa água vai evaporar, certo? Com o calor. Evaporando, nós pesamos novamente essa areia. Vamos imaginar que antes essa areia pesava 2 kg. E depois ela saiu pesando 1,8 kg. O que isso significa? Isso significa que 10% do peso da areia já é água, certo? Então, na prática, nós não podemos imaginar que se a gente colocar 1 metro cúbico de areia, a gente tem realmente 1 metro cúbico de areia. Provavelmente a gente vai ter 0,9 metro cúbico de areia e um pouco de água, certo? Então, para isso, nós temos que calcular também a quantidade de água, certo? E também temos que calcular o quê? Bom, primeiro vamos calcular o peso da brita, certo? Então, qual é o peso de brita que a gente tem que pegar? É o volume da brita multiplicado pelo volumétrico da brita, certo? Então, vamos colocar nesse caso 913,5 kg de brita. E o peso da areia é igual ao volume da areia multiplicado pelo volumétrico da areia, certo? Então, mais 836 kg de areia. Porém, vamos colocar aqui umidade da areia. E nesse caso, tem que ser pesado, claro, tem que ser feito todo esse teste, mas vamos colocar então que em porcentagem temos 5% de umidade na areia. E a umidade relativa da brita, né? Podemos colocar umidade relativa, certo? Porque não é umidade real, é relativa ao peso, certo? Relativo da brita é igual também a, vamos imaginar nesse caso, 1%, certo? Então, a brita é menos mesmo, tá? Mas existe essa umidade também na brita, certo? Então, um teste similar deve ser feito na brita. Então, o volume de água, ou vamos calcular primeiro então, o peso de areia real. Bom, o peso de areia real é igual a o peso de areia dividido por 1 menos a porcentagem relativa de areia. Então, mesmo precisando na teoria 836 kg, na prática eu preciso 880 kg, tá? Ou o volume de areia então é igual a esses 880 dividido pela densidade volumétrica da areia, certo? Então, 0,587 metros cúbicos de areia, certo? Então, mesmo na teoria sendo 0,557, na prática 0,587 pela umidade. Peso da brita real. O peso da brita real é igual a o peso da brita, certo? Dividido por, abre parênteses, 1 menos a umidade relativa da brita, certo? Então, na teoria 913 kg, na prática 922,7 kg, certo? E o volume de brita é igual a o peso da brita real dividido pela volumétrica da brita, certo? Então, na prática, na teoria eu precisava 0,63, na prática eu estou precisando aí 0,636, tá? É bem próximo, mas eu tenho essa diferença, certo? A brita dificilmente ela fica tão úmida quanto a areia, mas um pouco ela fica úmida, certo? Temos também então agora o volume real da água, certo? Então, o volume real da água é qual? Bom, é igual a, podemos colocar também em litros, né? Mas isso aqui é detalhe, pegamos esse volume e dividimos por 1000, certo?
volume básico 0,205, tá? Subtraímos disso então, ou podemos somar a esses dois, certo? Somamos esses dois e subtraímos desses dois, certo? Então, na prática, eu preciso 0,169 ou 169 litros de água no nosso concreto, certo? E o cimento padrão, né? Porque o cimento já vem seco, certo? Então, esse é o volume real do nosso concreto, certo? Vamos calcular então qual vai ser o traço a ser executado na obra. Para isso, então, vou colocar aqui o peso do saco de cimento, né? Então, o saco de cimento ele pode pesar 40 ou 50 quilos, tá? Geralmente o CP2 vem com 50 quilos, mas existem certos cimentos, como o Ari, vem com 40 quilos, certo? Então, o peso do saco de cimento, nesse caso, 50 quilos. O que mais temos que saber? Tamanho ou dimensões ou volume da padiola, certo? Então pode ser tanto uma padiola quanto um balde para calcular o volume de cada peça. Então nesse caso, o volume da padiola, vamos colocar aqui que seja de 40 litros, certo? Então, ou 0,04 metros cúbicos, tá? E o volume do balde, tá? Por quê? Porque a água é medida por balde, certo? Então o volume do balde 0,018 metros cúbicos, certo? Então, isso é padronizado, certo? Balde sempre 18 litros. O volume da padiola depende como você executa, ou você também pode executar com balde, certo? Na pá não se faz concreto, tá? Concreto é ou pelo menos na padiola, tá? Ou no balde. O ideal é por peso, mas por peso é mais complicado se executar em obra, tá? Então, nesse caso, vamos dimensionar pela padiola, certo? Então, traço do concreto, certo? Então, traço do concreto, vou até deixar aqui mesclar, né? Colocar em negrito aqui, colocar tudo maiúsculo, traço do concreto. Então, primeira coisa é que uma betoneira cabe 400 litros, tá? Mas isso não significa que você pode executar 400 litros na betoneira. Por quê? Porque quanto mais volume você coloca na betoneira, maior o tempo de batimento da betoneira, certo? E também mais complicado fica misturar bem todos os agregados, certo? Então, na prática, se utiliza um saco de cimento, certo? Então, um saco de cimento é o volume de cimento que se utiliza, certo? Então, sempre um saco de cimento para uma betoneira de 400 litros. Se você tem aí uma betoneira de 1000 litros ou coisa assim fora do padrão, aí você pode utilizar mais. Mas em obra, geralmente se utiliza uma betoneira de 400 litros, fazemos um saco por vez, certo? Agora, vamos calcular primeiro, então, o cimento. Agora podemos colocar areia, então padiolas de areia, certo? Quantas padiolas de areia nós precisamos? Bom, vamos fazer assim então. Vamos pegar o volume de areia, certo? 0,587, certo? Multiplicar por o peso de um saco de cimento e dividido pelo total de cimento, certo? Divido isso também pelo volume da padiola, certo? Então, na prática, nesse caso, eu preciso de 1,65, tá? Isso aqui vai ter que ser arredondado depois, tá? Mas 1,65 padiolas de areia. Mesma coisa, padiolas de brita, certo? Então, padiolas de brita, mesma fórmula praticamente, tá? Posso até copiar isso aqui. Copio toda essa fórmula aqui, só ajusto qual parte dela que eu vou utilizar, certo? Então, colo aqui, certo? Só que ao invés de utilizar o volume da areia, eu vou utilizar o volume da brita, certo? Então, para esse caso, 1,79, né? Também tem que ser arredondado, porque é feito em obra, padiolas de brita. Se eu utilizasse só água, só balde, né? Podia considerar tudo aqui 0,018. Então, seria um saco de cimento, 3,66 padiolas de areia e 3,98, 4, né? De brita, certo? E água, bom, água... Podemos pegar essa mesma fórmula aqui, certo? Só que vamos utilizar a fórmula, né, com o volume de água, certo? Então, copio aqui, copio aqui, colo aqui, só que ao invés de usar esse aqui, eu uso esse aqui, certo? E ao invés de utilizar o volume da padiola, vou pegar o volume do balde, certo? Então, aqui, baldes de água, certo? Então, nesse caso, para esse traço, se utiliza. Então, aqui agora... é arredondado, certo? É impossível utilizar esses valores exatos, mas seria o que? Um saco de cimento, 3 baldes e meio de areia,
4 baldes de brita, certo? E 1 balde de água, tá? Isso aí acaba tendo que ser ajustado em obra, tá? Porque são valores quebrados, tá? É impossível atingir valores exatos com esse tipo de traço, tá? Se utiliza valores aproximados e se passa esse traço para a obra, certo? Então, basicamente, seria isso o dimensionamento de concreto pela ABCP. E, claro, né, também temos aqui o quê? Que esse dimensionamento aqui não está incluso o desvio padrão de 1,65 multiplicado por 4, 5,5 ou 7, certo? Então, na prática, se você quer um concreto de 25 MPa, a dosagem tem que ser para um concreto entre 30 e 35 MPa, certo? Por quê? Porque na prática temos o desvio padrão desse concreto também, tá? Essa dosagem que eu fiz aqui de 30 MPa, na prática, na obra, né, eu vou ter que utilizar 23, 24 MPa no dimensionamento, certo? Mas, em média, vai dar 30 MPa, certo? Então seria isso, até a próxima. E dá para colocar também o rendimento desse concreto, certo? O rendimento por traço, certo? Então, o rendimento por traço é igual a, pegamos então aqui o volume de cimento, certo? Então pegamos por saco de cimento e dividimos pela quantia de cimento por metro cúbico, tá? Então na prática esse traço aqui rende 0,112 metros cúbicos, tá? Então basicamente seria essa tabela. Até.